Olá, muito boa noite para você. Estamos no Novembro Azul, mês destinado a conscientizar os homens sobre a importância de cuidar da própria saúde. O foco principal é prevenir o câncer de próstata. De acordo com a estimativa do Instituto Nacional do Câncer, em um ano deve surgir cerca de 61 mil novos casos da doença. O preconceito ainda impede que muitos homens façam o exame, fundamental para detectar o problema ainda no início. E como é um câncer silencioso, ou seja, não dá sinais, a descoberta tardia pode prejudicar o tratamento e diminuir até as chances de cura. A recomendação é que todos os homens acima de 50 anos façam o exame todos os anos. Mas, se houver casos na família, o ideal é procurar um médico a partir dos 45 anos. Agora, por que será que os homens costumam ser tão negligentes quando o assunto é a própria saúde? Casos de câncer de próstata poderiam ser evitados se a atenção fosse maior? Quais as outras doenças que afetam principalmente os homens? Para falar sobre todos esses assuntos, nós convidamos o especialista em saúde sexual masculina, o doutor Cristiano Grisa Estivalé. Doutor, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Muito obrigado a você e a todos os telespectadores. Vamos começar um pouco com essa polêmica. Em geral, os homens de fato têm uma resistência maior a procurar médicos, a fazer exames? Tem. Os homens têm uma dificuldade muito grande de admitir uma falha ou de admitir uma fraqueza, né? Isso leva a uma dificuldade de procurar ajuda, seja ajuda para pedir informações ou ajuda para ir ao médico, né? Eu costumo dizer que os homens só vão ao médico em duas situações. Ou quando a mulher leva, ou quando o SAMU leva. Nossa, certo? Um extremo, né? Exatamente, o extremo. Então, os homens não têm esse costume de prevenir, não têm o costume de fazer prevenção. As mulheres, desde muito cedo, são instruídas. Tem uma cultura, né? Cultural, e são levadas a fazer exames preventivos de câncer de colo do útero, pré-natal, a vida inteira, né? Os homens não. Os homens, quando vão ao médico, é porque o negócio está muito feio. A situação está insuportável, né? Para ele admitir que precisa de ajuda de alguém, de um outro homem, às vezes, é muito difícil. Uma mistura de orgulho com machismo, talvez? É, o orgulho e o modo como fomos criados, né? Os homens foram criados nessa cultura, nesse caldo aí cultural que nos impede de pedir ajuda, nos impede de admitirmos que não somos os onipotentes, digamos assim. E aí, como então o senhor estava falando, essa questão da esposa, da companheira, da mulher, mais uma vez recai um pouco, então, não diria essa responsabilidade, mas talvez essa atenção maior à mulher, ela deve ter esse cuidado, então? Então, eu acho que sem dúvida, né, a esposa, se realmente gosta do marido, conversar com ele sobre isso, sobre a necessidade de procurar o médico, de procurar fazer exames preventivos, porque não é só o caso do câncer de próstata, né? Nós temos aí casos de homens com hipertensão, com diabetes, que passam anos sem diagnóstico e descobrem, às vezes, de uma maneira fortuita. Vão no médico por causa de uma dor de cabeça e aí acaba descobrindo que tem pressão alta, né? Então, toda essa prevenção, eu acho que o Novembro Azul é importante em relação ao câncer de próstata, mas deveria ser mais ampliado, certo? Nós deveríamos falar mais, como é que está seu coração? Você é sedentário? Como está a sua alimentação? Seu peso está acima do normal? Vamos fazer uma abertura maior para diminuir também o mito de que o Novembro Azul é só em relação à próstata, é em relação à saúde do homem como um todo. Com certeza. E o senhor falou uma coisa que é muito interessante, porque tem muitas doenças que são silenciosas, que não dão sinais, ou quando vão dar o sinal é porque a situação já está bastante complicada, né? Exatamente. Então, hipertensão não tem sintoma, né? Diabetes, os sintomas são muito sutis no começo, né? E o câncer de próstata é um dos maiores exemplos de doença assintomática, né? Entre o aparecimento das primeiras células cancerosas e o tamanho do câncer seja detectável por um método de diagnóstico, até começar a dar sintomas, pode se passar de 7 a 10 anos, né? Então, é muito tempo deixando um câncer crescer dentro de você, sem você tomar nenhuma atitude. E lá, quando começa a ser detectável, geralmente as pessoas estão muito acostumadas ou têm muito medo de falar sobre o câncer de próstata em relação ao exame do toque retal, né? Isso já está caindo muito hoje em dia, está virando mais um exame quase folclórico, né?
Porque nós temos outros métodos diagnósticos de imagem, de ultrassom, de ressonância magnética. O próprio exame de sangue que é feito PSA todo ano é um método muito sensível de diagnóstico que pode derrubar essa necessidade do exame de toque retal. Claro, se for detectado uma mudança, uma alteração no exame, vai ter que passar para o exame de toque, certo? Mas até então, até descobrir alguma coisa, não tem necessidade nenhuma. O medo dos homens é ir no consultório do médico e levar o tal do toque retal. Mas aí que entra o machismo também, né? Porque coisa assim, enfim, cada mente é cada mente. Mas se é um exame que dura quantos segundos, eu acho, é coisa muito rápida ali. É coisa muito rápida. Não é coisa isso? de 15 segundos, 15 20 segundos, acabou, enfim, né? que você vai detectar algo ainda no começo, porque é isso que é importante as pessoas saberem. Se você detectar no início, no começo, a chance de cura é muito grande. Então, a chance de cura do câncer de próstata, quando detectado no começo, é mais de 95%. Olha aí. Né? E outra, quando detectado no começo, a chance do tratamento não causar impotência definitiva é muito maior. É mais de 80% dos casos iniciais que conseguem se curar sem ficar impotentes. Nos casos mais avançados, é quase 100% da chance de ficar impotente. Então é isso que os homens precisam, de fato, se conscientizarem. Quer dizer, é um exame que vai durar alguns segundos e que ele pode ter ali, a partir de se detectar alguma coisa, uma qualidade de vida muito boa, né? A partir do momento que inicia, portanto, os tratamentos. Digamos que tem muito da parte cultural brasileira, né? Sim. Eu sei que é melhor eu passar um pequeno desconforto agora do que ter um grande desconforto no futuro, né? Mas o brasileiro prefere não pagar o IPVA em março e abril e deixar para pagar no último dia e pegar uma fila de 12 horas no Detran. Quando não cai numa multa também. Exatamente. Então, é o mesmo raciocínio. É uma cultura que a gente precisa mudar, né? Eu passo um pouquinho de aperto agora, um pouquinho de desconforto agora, e não vou ter um problema pior no futuro. Com certeza. Né? Então, o fato de se prevenir é justamente para isso. Sai mais barato, é muito mais eficiente, né? E causa muito menos danos quando é descoberto no começo. Com certeza. E esse exame do toque, ele é preciso, quer dizer, de fato é possível descobrir, detectar o câncer ali? Então, mesmo o exame do toque sozinho não faz nada, né? Nós médicos costumamos trabalhar com o máximo de informação possível. Sim. Né? Então tem toda a história familiar do paciente, tem aí o sintomatologia que ele está apresentando ou que ele não está apresentando. Né? Temos os exames de sangue, temos os exames de imagem e, caso necessário, por último, a gente faz o exame de toque. Né? Então é tudo uma teia de exames que nos levam a desconfiar ou a ter a certeza de um diagnóstico. Então, o exame de toque é uma parte desse arsenal todo de exames, né? Tá certo. A gente faz um breve intervalo agora. Não saia daí, daqui a pouco eu volto. Vou esperar você. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre as doenças que atingem principalmente os homens. O nosso convidado é o especialista em saúde sexual masculina, doutor Cristiano Grisa Estivalé. Doutor, eu queria que você explicasse um pouco o que é a próstata e para que ela serve, qual a função dela no organismo? Bom, a próstata é uma glândula do tamanho de uma noz, aproximadamente, que fica exatamente embaixo da bexiga, né? Então, a saída da bexiga é através da próstata. Então, o nosso canal da uretra, onde sai a nossa urina, passa por dentro da próstata. A próstata é como se fosse um registro, uma válvula para controlar o fluxo. Porque ali pela próstata passa também o fluxo da ejaculação. Então, quando o homem está excitado, a próstata fecha completamente a saída da uretra, da bexiga, para que durante o ato sexual, por exemplo, não saia urina, né? E permita a saída do sêmen, né? E no caso contrário, quando sai a urina, fecha a parte do sêmen para que não volte urina por um caminho que não deveria passar, né? Então a próstata é uma glândula, ela produz secreções e também é um controlador desse fluxo. E por que é grande o número de câncer? Ou a quantidade de câncer na próstata? O câncer de próstata está fortemente ligado ao envelhecimento da população. Né? Então, há 50 anos atrás quase não se ouvia falar. As pessoas morriam muito mais cedo, né? 60 anos, 65 anos. Hoje, com
cada vez mais a nossa população ficando mais idosa, nós temos maior quantidade de homens passando aí dos 70, 80, 90 anos, né? E todo câncer é um resultado de um estímulo continuado por alguma coisa, né? Então, seja o estímulo do sol na pele, seja o estímulo da fumaça do cigarro no pulmão, né? No caso da próstata, o estímulo durante muitos e muitos e muitos anos de hormônio, né? Hormônio masculino. E isso acaba se acumulando, né? E se a pessoa tem uma genética propensa a ter câncer de próstata, quanto mais idoso ele for, maior a chance dele ter. Então, é muito difícil, acontece, mas é muito difícil termos casos de câncer de próstata abaixo dos 65 anos, né? Depois dos 70 anos, começa a ficar cada vez mais frequente. Alguns pesquisadores dizem que se nós vivêssemos 120 anos, todos os homens teriam câncer de próstata. Entendi. Né? E o ideal, de fato, olhando essa realidade, é que a partir dos 50 anos o homem comece a ter uma atenção maior nesse sentido? Então, a recomendação, isso são estudos gigantescos que mostram uma vantagem, né? A recomendação é que a partir dos 50 anos o homem faça uma consulta especializada todo ano, né, com o intuito de fazer um rastreamento para esse câncer de próstata. Então, seja através de exame de sangue ou exame de imagem. Como a gente já falou no outro bloco, né, pode ser que tenha o toque retal ou não. Né? Os homens estão muito com medo de ir no médico, porque agora acham que qualquer médico vai sair fazendo toque retal, né? Mas não é bem assim. O toque retal faz parte do diagnóstico, pode ser usado ou não, né? Então, a partir dos 50 anos, todo ano fazer os seus exames, mas aproveitar esse momento que você vai no médico, já fazer um exame de colesterol, já fazer um exame de diabetes. Check-up mesmo, um check-up geral. Anual, né? Exatamente, exatamente. Até porque, como a gente está falando aqui, é importante que a gente bata nessa tecla. A depender da antecedência, né, com que você descobre, você vai ter uma qualidade de vida muito melhor. E uma possibilidade de tratamento muito melhor, né? Os homens levam seus carros para fazer revisão a cada 10 mil quilômetros, né? E ficam marcando a quilometragem. Cuidado minucioso, exatamente. Né? E aí, quando se trata do próprio corpo, tem uma displicência dessas. É verdade, não pode. Realmente, por isso a importância também do Novembro Azul, como o senhor falou, não só pela questão do câncer de próstata, que é muito importante, porque tem todo um preconceito por trás. Sim. Né? E como a gente já falou aqui, enfim, você pode diagnosticar com uma certa antecedência, tratar e curar, mas como um todo mesmo, porque as mulheres, em geral, elas vão ao ginecologista uma vez ao ano, né? Exatamente, vão ao ginecologista, fazem pré-natal, estão acostumadas desde a adolescência praticamente a ter um controle médico todo ano, né? Os homens, infelizmente, ainda não têm essa cultura. Mas né? a gente pode criar, né? Aos E poucos talvez vai o se Novembro mudando. Azul talvez possa ajudar nesse sentido, ajuda nesse sentido, exatamente. E com relação ao câncer de próstata, existe algo a se fazer para evitar, por exemplo, câncer de pulmão, né? Geralmente... Parar de fumar. Exatamente. Ou se quer iniciar a fumar, né? Com relação ao câncer de próstata, existem alguns cuidados específicos? Então, existem alguns estudos que mostram que existe uma prevalência maior no câncer de próstata em quem tem consumo aumentado de gorduras, por exemplo, saturadas, né? Mas são coisas muito pequenas, né? Basicamente, o câncer de próstata tem um fator genético hereditário muito forte, né? Então, não tem como a gente mudar de família. Sim. Né? Não é família. Então, a prevenção ainda é o único remédio que existe. Aí, nesse caso, se tiver casos na família, aí vai com uma certa antecedência maior, né? Os 45 anos. A partir dos 45 anos, e em casos, tem famílias que têm muitos casos de câncer de próstata, a gente recomenda para esses familiares dessa família irem até antes, até a partir dos 40 anos de idade. Verdade, não custa nada, né? Exatamente. Fazer essa prevenção. Outra coisa, como é que, uma vez detectado esse câncer, a gente sabe que, é claro que a medicina avançou e muito, os tratamentos avançaram e muito, então hoje em dia você receber um diagnóstico de câncer está muito longe de você receber uma sentença de morte, exatamente por conta desse avanço. Mas como é que é hoje esse tratamento? O psicológico do homem ainda fica muito afetado quando ele recebe esse diagnóstico? Então, depende muito do estágio onde esse câncer é diagnosticado, né? Nos estágios iniciais, costuma-se fazer radioterapia, né? E cirurgia. Radioterapia, ela é local? Local. Como é que é? Local, né? Aí não tem aqueles efeitos do cabelo cair ou alguma... Só na quimioterapia. Só na quimio, na rádio não? Na rádio não, né? Na radioterapia, existe até umas sementes de isótopos radioativos, são colocados dentro da próstata, né? São colocados lá dentro para matar o câncer, né? Chama braquiterapia. E existe a cirurgia, né? A cirurgia, quanto mais cedo,
melhor o resultado da cirurgia. Pode fazer a cirurgia aberta, né, cortando-se a barriga, ou pode fazer a cirurgia via uretra, por dentro do canal da urina, né? Chama ressecção transuretral. Então a gente vai lá e tira a próstata desse cidadão por dentro da uretra. Tira toda a próstata? Geralmente tira o que consegue tirar, né? No caso de câncer muito iniciais, já sabe mais ou menos qual é a localização, já vai mais naquele lado onde está a localização do câncer. Mas isso tem sequelas, consequências? Então, no caso de uma cirurgia de próstata, a maior sequela ou a mais comum das sequelas é a impotência sexual, né? Depois do ato cirúrgico, o paciente não consegue mais ter ereções, certo? Mas também temos um outro efeito que, digamos, é muito mais devastador psicologicamente, que é a incontinência urinária, né? Então ele fica dependente de fraldas ou coisa assim o resto da vida. Imagina um senhor, até um tempo atrás, um senhor de 80 anos, não era muito ativo. Hoje em dia temos senhores de 80 anos muito ativos, né? Verdade. E usando fralda. Isso psicologicamente dá uma baqueada muito grande nesse homem. Então, homens, pelo amor de Deus, procurem um médico, né? É muito importante isso que a gente está falando aqui. Exatamente. Realmente as pessoas deixarem de lado essa cultura machista e irem o quanto antes fazer esse exame, né, doutor? É importante a gente bater nessa tecla, porque, mais uma vez, eu repito, se detectar logo no início, ele não vai passar por nada disso, de uma forma geral. Não vai precisar passar por nada disso. Exatamente. Não é isso? Não vai precisar passar por nada disso. Como é que, assim, detectado ali no começo, como é que é esse tratamento? Aí a própria rádio? Rádio ou, às vezes, só uma cirurgia muito menos invasiva, muito mais localizada e focalizada. Tá certo. A gente vai fazer mais um intervalo. A gente volta daqui a pouco. É bem rápido, não sai daí. Eu vou esperar você. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre o Novembro Azul e as doenças que atingem os homens. O nosso convidado é o especialista em saúde sexual masculina, doutor Cristiano Grisa Estivalé. Doutor, voltando um pouco para a sua especialidade, né, que é a saúde sexual masculina. Quais são as principais doenças nessa área sexual que atingem os homens? Então, basicamente nós temos a disfunção erétil, né, a impotência sexual, a ejaculação precoce e a falta de desejo sexual. Isso está muito ligado, uma coisa está muito ligada com a outra. Não dá para dizer numa doença isoladamente isolada das outras. Sim. Né? A disfunção erétil pode ser causada por um problema de ejaculação precoce que não foi tratado na juventude, certo? A própria disfunção erétil pode causar ejaculação precoce numa idade mais avançada, né? E a falta de libido pode estar relacionada às duas coisas, né? Ele pode estar sem desejo sexual simplesmente porque está querendo esconder um problema, né? Então ele não procura mais a esposa porque ele está com medo de passar vergonha, certo? Ou o problema de ejaculação precoce deixou ele tão frustrado, o casal tão frustrado, que simplesmente eles não querem mais ter relação porque é frustrante todas as vezes, Entendo. certo? Além disso, nós temos também a chamada andropausa. Muito pouco se fala, mesmo no Novembro Azul, sobre andropausa. É uma coisa quase como se estivesse clandestina, né? Nós sabemos que as mulheres, lá por volta dos 45, 50 anos, entram num processo chamado menopausa, né? Que é quando os hormônios sexuais femininos caem, né? E ela para de menstruar. Mas a andropausa, que é a queda dos hormônios masculinos, pode começar, inclusive, muito antes dos 45, 50 anos. Eu tenho pacientes no consultório a partir de 30 anos de idade, 35, com hormônio sexual muito baixo, muito abaixo do normal. E isso reflete numa piora da qualidade de vida desse homem, né? Com ganho de peso, dificuldade de raciocínio, perda de memória e, obviamente, perda do desejo sexual. Né? E nesse caso tem a reposição hormonal também? Nesse caso tem a reposição hormonal, né? Eu costumo dizer que a reposição hormonal masculina ainda é um objeto de muito preconceito, assim como o exame de próstata, por exemplo, né? A reposição de hormônio da tireoide, por exemplo, não tem discussão nenhuma. Não, né? A reposição de hormônio pós-menopausa quase não se discute mais. O ginecologista vai lá e passa. Agora, quando você fala em repor hormônio masculino, os pelos do braço chegam a ficar em pé, né? Muitos e muitos médicos não compreendem ainda o quanto de ganho para o seu paciente pode trazer a reposição
de hormônio sexual masculino e quanto de qualidade de vida você pode dar a essa pessoa. Com certeza, né? imagina. Eu mudo vidas. Eu mudo vidas a partir, às vezes, de um simples, uma correção no hormônio. Claro. Eu não vou passar o hormônio para ele ficar gigante, para ele ficar anabolizado, né? Eu vou passar o hormônio para ele ficar no nível que ele deveria estar, né? E nós temos casos de pacientes que estavam há 2 anos ou mais tratando de depressão. Quando a gente corrige o hormônio, melhora. Não precisa mais tomar remédio. Pois é, porque às vezes até a própria depressão ela é tratada também com hormônio, né? Com remédio, né? Para ajustar o que está em desequilíbrio. Pois é, mas muitas vezes o homem chega lá com um hormônio baixo, tomando medicação para depressão há 2 anos, né? E sem desejo sexual nenhum. Aí você não sabe se a falta de desejo sexual é pela falta de hormônio ou se é pelo antidepressivo, que também tira o desejo sexual. É verdade. Né? E aí quando a gente corrige o hormônio, ele para de tomar medicação antidepressiva, volta ao normal, sua vida volta ao normal, inclusive o desejo sexual. Pois é, a medicina está muito avançada hoje, né, doutor? Todo mundo pode ter uma qualidade de vida boa, né? Desde que tem essa preocupação consigo, vai procurar um médico, vai realmente fazer esse check-up, essa análise, o que está faltando no organismo, né? Exatamente. A medicina está muito avançada e o conhecimento e a informação estão muito generalizados, né? Hoje você vai na internet, vai no Google, vai no YouTube, você consegue ver muitas coisas que há 15, 20 anos atrás você tinha que pegar enciclopédias gigantes para tentar procurar alguma coisa, né? Então, a informação, o conhecimento está muito disponível. Basta as pessoas irem atrás, pesquisarem, conversarem de repente com alguém que é especializado, ou mesmo que não seja especializado, mas tem uma visão mais aberta sobre isso, né? Porque tratar a impotência, tratar a ejaculação e tratar a falta de desejo sexual é você manter a sua qualidade e manter o seu relacionamento. Sim, isso que eu queria abordar também, porque reflete em tudo na vida do homem, na verdade, né? Inclusive, principalmente, especialmente na relação afetiva. Então, Renata, pensa bem, um homem que notou que não está mais tão bem assim da sua potência sexual, né? Ele começa aos poucos a evitar o contato íntimo com a esposa. Qual a primeira coisa que a esposa pensa? Está atraindo Tá com outro, né? E às vezes um problema de saúde causa um problema conjugal. Sim, né? e psicológico. Porque ela começa a desconfiar e começa a perseguir ele, e ele se sente injustiçado, não consegue externalizar aquele problema, né? Não consegue dizer, eu tô com um problema. Sim. Né? Não, ele tenta esconder, tenta ir nas conversas dos amigos, compra um remedinho na farmácia, do farmacêutico conhecido. Que é perigoso. Exatamente. E tenta burlar, digamos assim, o sistema para continuar tudo bem. Mas isso causa uma perda muito grande na qualidade de vida desse paciente, que não está feliz, né? E pode acabar resultando num problema conjugal muito sério. Com certeza. Então, quer dizer, além do físico, muitas vezes o psicológico também pode refletir também alguma disfunção. A maior parte dos médicos, e inclusive urologistas que trabalham com essa parte mais urológica do que sexual, eles têm na cabeça que perda de potência sexual é psicológico. Não é psicológico, não é. Até o momento que ele tem a primeira falhada, até ali é puramente arterial, vascular. Ou, no máximo, arterial mais hormonal. Né? A partir daquele momento que ele viu que o negócio não está mais tão bem, o fator psicológico entra. Então, a partir daí, tem fator psicológico junto. Que pode prejudicar ainda mais, mas você tem que tratar... Tem que tratar a parte física primeiro, né? Eu tenho pacientes que após uma melhora da parte física, ainda permanecem por alguns meses com baixa autoconfiança, né? Eles não sabem, não têm certeza se aquilo vai funcionar ou não vai. E meses, não, doutor, está funcionando. Mas por que você não está usando? Não, porque eu tenho medo. Porque se acostumaram com um tempo de medo, depois para passar a ter confiança de novo demora. Ok. Então, o que os homens possam procurar, o especialista, aqueles que passam por alguma dificuldade, algum problema, porque sempre é tempo de recomeçar e ter uma qualidade de vida excelente, não é isso? Exatamente. Então, o primeiro recado é para que os homens procurem os médicos, né? Seja para ver a pressão, pedir um exame de colesterol, fazer um exame de diabetes, talvez fazer, por que não, um teste de esteira. Temos muitas pessoas sedentárias que não se testam. Não se testam, né? Verdade. Infarto não é uma coisa que dá do dia para a noite, ele é construído a partir dos meses e anos, né? Então, uma pessoa que às vezes não sobe nem um lance de escada direito, quando ele vai ter um problema cardíaco, já é tarde demais. Verdade. Então, tem que se testar, certo? Passando por toda essa parte geral, fazer a sua consulta a partir dos 50 anos, 45 para quem tem caso de câncer de próstata na família. A partir dos 50 anos, ir ao médico, fazer um screening, né, um rastreamento
do câncer de próstata. E em caso de problemas hormonais, problemas da própria função sexual, é uma parte muito importante da nossa vida, né? Poucas pessoas vivem sem ter relação sexual, sem ter uma relação amorosa, afetiva durante a vida inteira, né? Então, isso faz parte da nossa sociedade toda. Com certeza. E é muito importante, no caso de perda da potência sexual, ejaculação desde a adolescência precoce, né? Que se faça o acompanhamento e a melhoria desse problema. Tá bom. Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui. Obrigado a doutor? você, Renata. E o Band Entrevista de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e audiência. A gente volta na próxima semana. Agora você fica com o Jornal da Band. Boa noite, aproveite seu fim de semana, viu?